CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, ouvintes da Rádio CBN, aqui é Andréia Salsa, do CBN Vida Profissional. E a mentira na hora do processo seletivo, hein? Você já mentiu? Conhece alguém que já mentiu? Já assistiu uma entrevista e percebeu que alguém estava mentindo? Hoje o tema é esse, tá? A gente vai falar sobre as 5 mentiras mais comuns nos currículos e como elas são descobertas por recrutadores. Esse é o título de uma matéria que saiu no G1, na página Trabalho e Carreira, agora de março, mês passado, da autora Rafaela Zen. Ela trouxe o resultado de uma pesquisa de uma consultoria chamada Robert Half, que diz assim, entre outras coisas, ela já começa informando que para 58% dos recrutadores, inconsistências no currículo já foram motivo para eliminar candidatos ainda no início do processo. E aí tem uma série de informações, mas eu trouxe aqui as principais para vocês, mas se vocês quiserem entender mais dessa matéria, é só fazer essa pesquisa com o título. Mas eu trouxe logo de cara essas 5 mentiras que os recrutadores que foram entrevistados nessa pesquisa apontaram. A primeira são habilidades técnicas exageradas, ou seja, aquele candidato que ele declara domínio de ferramentas ou conhecimentos que ele não consegue comprovar na prática. E às vezes é super delicado porque o recrutador percebe isso na medida em que ele pede para que o profissional faça ali algum tipo de trabalho, use uma ferramenta ou use algum tipo de plataforma que ele diz que tem habilidade técnica naquilo e não sai nada ou sai algo muito frágil de alguém que não tem realmente aquela habilidade técnica no nível que ele colocou no currículo. Então esse é o primeiro lugar aí da mentira. A segunda apontada pelos recrutadores é experiência profissional inflada. Então, cargos, projetos e responsabilidades, elas são apresentadas de forma ampliada. Eu sempre digo que o LinkedIn, embora seja hoje, né, a principal ferramenta ou rede social profissional utilizada, e tem muita coisa importante, muitas pessoas conseguem conquistar oportunidades interessantes pelo LinkedIn, mas também é palco de muita mentira, não é, gente? Eu não sei vocês, se vocês já viram pessoas em que você conhece e ali no LinkedIn tem uma informação que você nunca viu aquela pessoa exercitando, ou tem ali um exagero, como diz aqui a expressão, uma experiência profissional inflamada que não justifica, né? Tem aquela frase até engraçada, aquele meme que é assim, né? Ah, é tão bonito, pena que eu sei quem você é, né? É isso. Então, mas recrutadores experientes descobrem isso também fazendo perguntas e questionando. Então, esse é o segundo item aí que os recrutadores apontaram. O terceiro, esse é muito comum e já não é de hoje, né? Que é a proficiência em idiomas acima do nível real. Então, o nível informado, ele não se confirma em uma conversa simples. E, de novo, o candidato, ele pode passar por uma situação de muito constrangimento, porque se eu falo, por exemplo, que eu tenho o inglês fluente, ou o espanhol fluente, ou o francês fluente, e de repente o recrutador fala, então vamos começar agora uma parte da entrevista nesse idioma. E aí a pessoa, né, acaba se enrolando porque ela não tem aquele nível real que ela informou ter. Inclusive, né, a gente tem aí uma dica que normalmente os recrutadores sinalizam, que é, se a pessoa fala que tem um inglês avançado, então ela deve ter um inglês intermediário. Se ela tem intermediário, então ela deve ter um básico. Se ela diz que é básico, provavelmente ela sabe falar muito pouco ou quase nada daquele idioma. Então, essa é uma mentira que os recrutadores que participaram dessa pesquisa também apontaram. A quarta mentira mais informada por eles são motivos maquiados para a saída de empregos anteriores. Aí aqui eu entendo que tem um elemento desafiador não só para quem participa, mas para quem entrevista. Porque
a forma que você sai, né, de um emprego, a sua saída, sobretudo se for uma decisão sua, às vezes, e muitas vezes, e cada vez mais, a gente vem trabalhando, inclusive, esse tema no nosso quadro aqui, CBN Vida Profissional, muitas vezes é uma liderança, muitas vezes é um ambiente tóxico, muitas vezes é uma falta de conexão de valores com aquela empresa. E deveria ser natural e até valorizado que alguém tenha pedido para sair de uma organização por esses motivos. Mas nem todo recrutador está preparado para ouvir esta verdade e muitas vezes interpreta de uma forma negativa e elimina um candidato quando ele apresenta esse motivo. Mas aqui a pesquisa, né, ela traz talvez quando o motivador foi o empregador, que aí as justificativas elas acabam sendo adaptadas para soar de uma forma mais positiva. Então, algumas pessoas falam sobre reestruturação ou porque surgiu, né, um momento diferente na vida, que eu entendo que por um despreparo, às vezes, também de uma escuta de quem está recrutando, acaba que o mercado se adapta. Mas isso foi apontado na pesquisa como a quarta mentira mais comum ali nos currículos e na própria entrevista. E por último, as conquistas pessoais ou profissionais inflacionadas. Então, os resultados eles são descritos como mais expressivos do que realmente foram, né? Então, foi super relevante esse projeto que eu fiz para a empresa. Às vezes foi relevante, mas nem tanto. Ou esse prêmio, né, teve grande visibilidade no mercado. Até teve alguma, mas nem tanto. Então, essa capacidade de inflacionar, né, essas conquistas pessoais ou profissionais. Então, essas são as 5 que foram apontadas dentro da pesquisa, e eu vou repetir aqui: habilidades técnicas exageradas, experiência profissional inflada, proficiência em idiomas acima do nível real, motivos maquiados para a saída de empregos anteriores e conquistas pessoais ou profissionais inflacionadas. Aí a pergunta vem, mas como que os recrutadores eles descobrem, pega na mentira, né, para usar aquela expressão, como que eles pegam na mentira o candidato? E a pesquisa apresenta também. Eles colocam aqui como o grande olhar que eles têm para essa identificação, com 69%, né? Então 69% de recrutadores que foram entrevistados falaram que é quando o candidato ou está ali no currículo respostas mecânicas ou padronizadas. Então, falas muito estruturadas, com pouca naturalidade, ou respostas que serviriam para qualquer pessoa ou qualquer empresa. E aquelas expressões, né, que parece que a pessoa decorou e coloca, inclusive, às vezes fora de contexto. Então, mindset ágil, foco em resultados, visão estratégica. É claro que essas coisas são importantes, mas se elas não são usadas dentro de um contexto com naturalidade, soa realmente como uma resposta mecânica, padronizada e, portanto, muito conectada ali com uma mentira, né? Ou com algo que não reflete exatamente o que é o candidato. Então, esse aí, primeiro lugar que os recrutadores capturam as mentiras. O segundo, nas minhas histórias profissionais, lá atrás, que eu também fazia muito recrutamento e seleção, essa aqui é onde eu mais capturava as mentiras, que são inconsistências entre o currículo e a fala. Então, 65% dos recrutadores que foram entrevistados falaram disso daqui, que é o que está no papel não bate com o que é dito na entrevista. Então a pessoa não consegue trazer um dado, não consegue trazer um número, não consegue trazer um exemplo, porque na realidade a pessoa provavelmente não viveu aquilo que ela está dizendo no currículo ou está dizendo na entrevista. Então esse é o segundo ponto aqui da pesquisa. O terceiro é dificuldade em sustentar respostas espontâneas. Isso 51% dos recrutadores apontaram. Então, o candidato ele se perde quando sai do roteiro. Isso, bons recrutadores, eles fazem isso com muita frequência, né? Que são perguntas que talvez o candidato não esteja preparado ali para responder. E aí, quando vem com uma pergunta que foge do roteiro, por exemplo, o que para você é felicidade? Né? Que felizmente, algumas empresas já têm feito essa pergunta, mas que amplia bastante o foco
de percepção, né, do que vai ser dito e de análise do recrutador. E a pessoa não estava preparada para uma pergunta dessa, e aí toda aquela frase estruturada, né, todo aquele roteiro, eles desencadeiam e a pessoa fica ali sem uma consistência para responder. Então, esse foi um ponto também apresentado ali, que como os recrutadores descobrem. Um outro é a incapacidade de explicar decisões técnicas. Então, a pessoa não consegue justificar escolhas feitas em projetos ou trabalhos. Um outro que aparece também é o uso de linguagem excessivamente formal. Então, uma comunicação pouco natural, com termos engessados, que não dá, inclusive, conexão emocional com o próprio processo da entrevista, que é um elemento super importante. Outro ponto apresentado aqui pelos recrutadores, quando os resultados são perfeitos demais. Isso daqui também, na minha história, sempre foi um ponto que eu observei. Então, conquistas descritas sem falhas ou desafios ou respostas perfeitas demais, como, por exemplo, eu nunca tive conflitos com colegas. A gente sabe, né, que está no mundo corporativo ou que está em qualquer emprego, que é quase impossível você nunca ter tido um conflito com um colega. O que o recrutador quer absorver é como que você lida com conflitos, porque dependendo das circunstâncias, o conflito é até positivo. Então, cuidado com essa coisa de resultados perfeitos demais. Respostas muito semelhantes a modelos de IA também apareceu na pesquisa. Então, estrutura e vocabulário previsíveis, mudança brusca de fluidez ao entrar em detalhes. Então, o discurso ele perde consistência quando o recrutador começa a querer ter um pouco mais de profundidade na resposta do candidato. Então, isso daqui acaba também entregando um pouco. E por último, que a pesquisa traz, e é terrível esse daqui, né, gente? Que é desconhecimento sobre a atividade do próprio currículo. Então, a pessoa colocou no currículo, ou pediu para alguém fazer, ou pediu para a IA fazer, eu não sei quem fez, mas a gente faz uma pergunta sobre o currículo e a pessoa tem dificuldade para explicar experiências que ele mesmo incluiu no currículo. Então, isso aqui é terrível, porque a pessoa fica muito evidente que ela mentiu na hora de construir, né, o seu currículo. Então, aí o que fica, André? Então, qual é a melhor recomendação que você teria para a gente? E para mim continua sendo autenticidade, verdade, trazer realmente o que você viveu e ainda, né, que a pessoa traga que, olha, eu tenho pouca experiência, mas eu tenho muito desejo de ter esta oportunidade, de trabalhar, né? E aí, quantas e quantas pessoas na minha história profissional eu selecionei não pela experiência necessariamente do currículo, mas pelo desejo da oportunidade, pelo desejo do desafio, pelo desejo do aprendizado. Foram muitas, e isso só vem quando está acompanhado de autenticidade e verdade. Então, ficam aí essas dicas para vocês, né, sobre essa pesquisa super interessante que foi matéria do G1, e vamos cuidar para que em processos de currículo, de entrevista, a gente entregue o máximo possível de autenticidade e verdade. Ok? Eu desejo um ótimo final de semana para todos e até semana que vem com mais CBN Vida Profissional aqui na nossa CBN Vitória.